O stalinismo foi um regime totalitário que existiu na Rússia por quase 3 décadas, que promoveu o desenvolvimento do país ao custo de uma duríssima repressão. Ele durou entre 1927 a 1953. Foi construído por Joseph Stalin. A coletivização das terras soviéticas, a industrialização do país, a perseguição aos opositores por meio dos expurgos e a resistência farranha contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial foram acontecimentos marcantes desse período. Todos os crimes cometidos durante o stalinismo foram apenas julgados após a morte de Joseph Stalin. Algumas características do stalinismo. Ele era um governo totalitário e que a economia era governada e controlada inteiramente pelo Estado. Seu governo era discricionário, baseado unicamente nas vontades do líder. Havia um culto à personalidade do Stalin, uma criação de um grande aparato de propaganda política, para além de uma criação de um regime de terror que impôs perseguição aos opositores e a perseguição religiosa, a militarização da sociedade, a burocratização de serviços públicos e a imposição à censura, entre outros, foram alguns fatos marcantes desse governo. O Grande Terror é a fase do stalinismo que se estendeu de 1936 a 1939 e também é conhecida como Grande Expurgo. Mas é importante lembrar que os expurgos stalinistas não aconteceram exclusivamente nesse período. Eles aconteceram durante todos os anos do stalinismo, mas foram maiores nesse período citado. Aconteceram expurgos contra as elites intelectuais que ocupavam postos de comando, mas que não eram da classe proletária. Houve também expurgos em locais como a Ucrânia contra a minoria polonesa. Houve expurgos no campo, no interior do partido, no exército soviético e etc. Esses expurgos poderiam resultar no envio de pessoas para campos de trabalho forçado, que eram construídos em locais remotos, e outros eram rapidamente executados pela polícia secreta soviética. O saldo de execuções durante todos os anos do stalinismo ultrapassaram a casa dos milhões, mas durante o Grande Terror esse número foi de 692 mil. A Segunda Guerra Mundial foi um capítulo muito importante no governo de stalinismo, porque houve quebra de contrato e fez com que a queda da Alemanha, né, em Berlim, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Ele chegou até se autodenominar peito de ferro, né, por conseguir segurar a pressão de Hitler. E os alemão, por sua vez, ganhando várias conquistas em 1939 até 1941. Em 41, em julho, eles decidiram tentar tomar a União Soviética. A ideia inicial era tentar fazer isso em 12 semanas. Só que Stalin não deixou. O que ele fez? Stalin teve a brilhante ideia de, com o querer das mulheres de ajudar, ele mandou as moças para a fábrica, tirou as fábricas das grandes cidades e mandou para os Urais, que eram as montanhas do país, mandou as mulheres trabalhar nas fábricas, enquanto ele conseguia reunir o máximo de homens possíveis, criando uma barreira de mais de 11 milhões de soldados. E isso tentando segurar o exército, conseguindo, e em dezembro, e com essa modificação que ele fez, mandando as mulheres para a fábrica e os homens para guerrilhar, ele sacrificou mais de 25 milhões de vidas entre civis, que são as pessoas que não lutam e não são soldados, e militares. E em abril de 45, ele conseguiu invadir Berlim e fez com que o Império de Hitler acabasse ali. Boa tarde. Hoje iremos falar sobre a morte de Stalin, que ocorreu no ano 1953. Onde ele já vinha de um período de várias doenças, que começou em 1945, onde por conta do alto uso de tabaco, ele acabou desenvolvendo algumas doenças e na época também desenvolveu um leve derrame e teve um grave ataque cardíaco. Na madrugada do dia 1 de março de 1953, após um jantar que ele se reuniu com seus amigos, ele foi descansar e no dia seguinte ele não saiu do quarto. Mas como no dia anterior ele tinha pedido para os seus guardas não incomodá-lo, então eles não abriram a porta nem chamaram ele. Após isso, como todos ficaram preocupados, pois ele não estava dando nenhum sinal, durante as 10 horas da manhã, o vice-comandante da cidade entrou no seu quarto para checar o que estava acontecendo. Encontrou Stalin deitado de costas para seu chão. Após os médicos chegarem, ele acabou sendo diagnosticado com uma hemorragia cerebral
Stalin passou por essa situação até dia 5, onde ele acabou falecendo. É possível que ele tenha sido assassinado. Beria foi um suspeito, embora nenhuma evidência firme tenha aparecido. Beria era um dos seus braços direitos de Stalin e foi um dos principais executores do Grande Expurgo. Também ficou conhecido por seus crimes de guerra, mas existe há muito tempo a suspeita de envenenamento por warfarin, um afinador de sangue usado para matar ratos.